Olá pessoal dos 7º anos, tudo bem? Eu sou a professora Rosileide, professora de matemática, e hoje vamos falar um pouquinho sobre múltiplos, divisores, potências, raízes e plano cartesiano. Vamos lá! Os múltiplos e divisores, né? Vamos considerar uma situação que uma médica, ela prescreveu numa receita 2 medicamentos e ela quer saber, né, ela coloca os horários que precisa ser tomado esses medicamentos. Então, o medicamento A, ele precisa ser tomado a cada 4 horas e o medicamento B, ele precisa ser tomado a cada 6 horas, ou seja, de 6 em 6. Se eu vou começar a tomar essa medicação à meia-noite, qual será o próximo horário de ingestão desses 2 medicamentos juntos novamente? E agora, como é que a gente faz? Então, essa ideia dá a ideia de múltiplo. Então, no exemplo aqui, nós temos os múltiplos de 4, né? Que são de 4 em 4, 0, 4, 8 e 12. Os múltiplos de 6, né? Que é a cada 6 horas, que são 0, 6, 12, 18 e 24. Então, se ele começou a tomar à meia-noite, qual seria o próximo horário para eles tomarem, para esses medicamentos serem tomados? Então, aqui a gente teria, não é, às 12 horas. Por quê? Porque esse valor aqui, o 12, ele foi comum tanto para 4 quanto para 6. Então, um número ele é múltiplo de outro se o resultado, né, dessa multiplicação do segundo por qualquer outro número, ele vai resultar num número natural qualquer. Divisores. A ideia de divisores, né, estariam associados a, se você dividir um número por outro ou outros e a divisão for exata, então esse número ele é divisível, né? Ele é divisor daquele determinado número. Por exemplo, os divisores de 20. Quais são os divisores de 20? Eu represento dessa forma, D, abro parênteses, 20. Né? Quais são os números que eu posso dividir 20 e vai dar uma divisão exata? 1, 2, 4, 6, 10 e 20. E aí, nós temos os números primos. O que são esses números primos, né? Os números primos, eles têm uma característica em comum. São aqueles números que só têm apenas 2 divisores. Então, para os números primos, eles vão ter 2 divisores. Um deles é o número 1 e o outro é o próprio número. Então, vamos pegar aqui um exemplo do número 13. O número 13, ele só vai ter apenas 2 divisores, que vai ser o número 1 e o próprio 13. Pois 13 dividido por 1, 13, e 13 dividido por 13, 1. E os compostos? Gente, os compostos são aqueles números que têm mais de 2 divisores. Então, por exemplo, o número 10. O número 10, ele vai ter mais de 2 divisores. Ele vai ter o 1 como divisor, o 2 como divisor, ele vai ter o 5 como divisor e ele vai ter o próprio 10. Então, se tiver mais de 2 divisores, vai ser números compostos. E se tiver apenas 2 divisores, números primos. Uma maneira de encontrar por meio do método da decomposição em fatores primos. Então, eu posso fatorar um número, ou 2 ou mais, em fatores primos. Qual é a regra? A primeira é você colocar os números separados por vírgula, colocar um traço na vertical e decompor em produtos primos, em números primos. Então, se eu dividir aqui por 2, 36 por 2, eu vou encontrar 18, não é? O 54 por 2, 27. Divido novamente por 2, dá 9. Repete o 27 porque ele não é um divisor, ele não é um múltiplo de 2. Por 3, o 9 por 3 dá 3, o 27 por 3 dá 9.
por 3 novamente vai dar 1 e por 3 novamente 1 e 1. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um produto, né? Eu fiz uma decomposição em fatores primos, porque esses números são primos. Como eu encontro o MDC? O MDC, gente, é o máximo divisor comum. E o que é esse máximo divisor comum? O máximo divisor comum é o maior divisor comum entre esses dois números. Vai ser o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, nesse caso, o MDC seria 2 vezes 3 vezes 3. Ou seja, eu vou pegar e colocar como um produto apenas dos números que dividiram ambos os números. Nesse caso, 2, o 3 e o 3. E para encontrar o MMC é o mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor múltiplo comum entre esses números, diferente de zero. Então, eu vou multiplicar, vou fazer um produto de todos esses números que eu encontrei aqui. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E aí, quando eu multiplico, eu encontro 108. Então, o MMC de 36 e 54 é 108. Eu tenho outra operação com os números naturais, que é a potenciação, né? E dentro da potenciação, nós temos o seguinte: a base, relembrando, nós temos a base e nós temos o expoente. O expoente aqui indica quantas vezes eu multiplico a base e o resultado aqui é a potência. Então, se eu tenho 3 elevado a 2, é o mesmo que 3 vezes 3. E quanto é 3 vezes 3? 9. A ideia, não é, de potenciação, quando o expoente é 2, ela é chamada, não é, de quadrado. Então, esse quadrado estaria relacionado à área. Como eu encontro a área de um quadrado? A área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, nesse caso, 4 vezes 4, que daria 16. Eu posso também ter uma potência em que o expoente é um cubo, então que eu represento como sendo um cubo. E aí, como é que eu faço? Eu vou relacionar ao volume. Como é que eu acho o volume aqui? O volume, tá? Se eu tiver um cubo, vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Ou ainda seria 5 elevado a 3, por isso que é chamada ao cubo. Cubo, porque são 3 dimensões, como tem a mesma medida, tá? É elevado a 3. Potência de base negativa. O que é que acontece na potência de base negativa? Quando a base ela é negativa, aí a gente vai observar algumas situações. Quando esse número é negativo e o expoente for um número par, olha só, galerinha, se liga aqui. O resultado, ele é positivo. Então, por exemplo, eu tenho a base negativa, menos 6 ao quadrado. Vai ser menos 6 vezes menos 6. E aqui a gente já viu na aula anterior que menos com menos é mais, então 36. Quando eu tenho a base negativa e o expoente for um número ímpar, aí o resultado ele vai ser negativo. Então, olha, menos 4 elevado a 3 é o mesmo que menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Como aqui vai dar menos com menos vai dar mais, e esse mais com esse menos aqui, ó, ele vai dar menos. Então, 4 vezes 4 vezes 4 vai dar menos 64. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. A gente tem também as propriedades da potenciação com números inteiros. Quais são elas? Na multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e somam-se os expoentes. Olha só, olha o que eu vou fazer aqui. Potências de mesma base, conserva a base, que é menos 2, e soma os expoentes, ou seja,
6 mais 2, ó, expoente, 6 mais 2 igual a 8. Conserva a base e somos expoentes, 8. E quando a gente tem a divisão, o que é que ocorre? Se for na divisão, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, olha só aqui. Quando eu tenho essa situação aqui, 11 menos, repete a base, menos 8, 11 menos 5 vai ser igual a menos 8 elevado a 6. Subtrai, ó, 11 menos 5 igual a 6. Temos também a potência da potência, não é? Vai ser uma potência elevada a outra potência. Então, a gente vai conservar a base e vai multiplicar os expoentes que estão sendo elevados. Então, aqui eu tenho, ó, 4 vezes 6 igual a 24. Por isso que vai ficar, repete a base e multiplica os expoentes, que é 6 vezes 4, 24. Esses cálculos das propriedades, eles são muito importantes para a gente simplificar, principalmente simplificar expressões. Temos também, muito importante, as potências de base 10, não é? As potências de base 10, elas estão relacionadas à quantidade de zeros em que vão ser colocados. Então, se o expoente é 2, eu vou colocar o 1 e 2 zeros. Expoente 5, coloco 1 e 5 zeros. Eu posso também utilizar o arredondamento para a potência de base 10 mais próxima. Então, se eu tenho, por exemplo, o número 786, ele é mais próximo de 800 do que de 700. Então, se eu estou arredondando para mais, porque esse número está mais próximo desse, eu posso escrever na forma de potência de base 10, ou seja, 8 vezes 10 ao quadrado. Já que 10 ao quadrado é igual a 100. E se eu multiplicar 8 vezes 10 ao quadrado ou 8 vezes 100, eu vou encontrar o 800. Dando continuidade, as potências de base 10, elas também podem ser utilizadas na notação científica. O que é isso? É uma forma de você escrever números muito grandes ou muito pequenos, utilizados principalmente por cientistas, por matemáticos e em várias áreas também do conhecimento, em que vai ser um número escrito. Como vai estar esse número escrito? Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, o número que vem para cá, ó, ele tem que ser entre 1 e 10. Mas eu poderia também escrever como 1. E vezes 10 elevado a uma base. Essa base, esse expoente, ele depende da quantidade de casas que você tiver. Então, por exemplo, vamos para o primeiro exemplo. Esse número aqui. 45 milhões. Como eu posso escrever em forma de notação científica? Eu vou pegar o número, não pode ser 45, então 4,5 vezes 10, e aí eu vejo quantos casos eu desloquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o expoente aqui é 7. Eu posso ter também os números muito pequenos, que é nesse exemplo aqui, 0, e aí, como é que eu acho a notação científica dele? Eu vou colocar a vírgula sempre depois do primeiro número diferente do zero e conto a quantidade de casas que estiver após a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que vai ficar 4,9 vezes 10 a menos 6. E aí nós temos a operação inversa, que é a radiciação, só para relembrar, não é? Onde a gente tem aqui, ó, o índice, nós temos o radical, que é esse símbolo, nós temos o radicando e nós temos o resultado, que é chamado de raiz. Então, raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, é igual a 4. Temos também
Outro exemplo, a raiz cúbica de menos 27. Como é que eu encontro? Vai ser um número que ele é elevado, não é? A terceira potência ou ao cubo gere esse menos 27. Então, menos 3 elevado a 3 é menos 27. Lembrando, dentro dos reais não existe raiz quadrada de um número negativo, mas a raiz cúbica existe, tá bom? As expressões numéricas é quando eu trabalho com as operações que nós já vimos até agora e elas seguem uma ordem. Qual é a primeira? Primeiro, na ordem de resolução, a gente vai dar prioridade à potenciação e radiciação, na ordem que aparecer. Depois, multiplicações e divisões na ordem que aparecer. E, por último, adição e subtração na ordem que aparecer. Porém, tem uma observação. Caso essa expressão numérica ela venha com sinais de associação, que são colchetes, chaves e parênteses, a ordem é a seguinte. Primeiro, resolve o que tiver dentro dos parênteses, depois dos colchetes, por último de chaves. E aí nós temos esse exemplo, não é? Tem toda a resolução, olha, primeiro os parênteses. Então, aqui eu tenho 5. As demais operações, elas são repetidas. Temos, não é, toda a repetição dos elementos que não são prioridade na ordem de resolução. E aí, por último, nós encontramos o resultado, que nesse caso vai ser 6. É só seguir a ordem aqui, ó, dessas setinhas que estão coloridinhas. E por último, a gente tem, né, trabalhando com o plano cartesiano, que é esse plano. Esse plano, pessoal, é um plano organizado com duas retas, não é, perpendiculares, em que tem dois eixos. O eixo das abscissas, que é representado por x, abscissas, e o eixo das ordenadas, que é representado por y, certo? Aqui a gente tem o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. E para encontrar os pontos, que são esses aqui, ó, vamos dizer que eu digo que é o ponto A. Primeiro na ordem vai vir quem? Primeiro vai vir x, para depois ser y. Quem vem primeiro no alfabeto, x ou y? O x. Então, na hora da gente organizar esses pontos, eles são importantes. Primeiro o x, depois o y. E a gente tem aqui um exemplo da aplicação, né, dos pontos dos pares ordenados, que são, imagine que eu tenho esse triângulo aqui e eu queira saber quais são as coordenadas, não é? As coordenadas do ponto A, ponto B e ponto C. Então, as coordenadas do ponto A são, ó, primeiro para x, então 2 e 2 de y. Quem são as coordenadas do ponto B? O ponto B está aqui, ó, menos 4, porque primeiro é x, ó, o menos 4 aqui, menos 4 e menos 6. E o ponto C? Quem são as coordenadas do ponto C? Ó? Primeiro, x, então vai ser 4 e 12. O plano cartesiano, nesses pontos, eles são, uma das aplicações seria a questão de localização de pontos no mapa, no GPS, certo, pessoal? Então é isso, certo? Finalizo aqui a nossa aula, espero que tenham gostado e até a próxima, bons estudos. Tchau, tchau!